No mundo político e geopolítico, as informações elas não andam, elas capotam, ainda mais nessa era de internet. Depois que surgiu a internet, parece um vendaval, que chega com novas informações o tempo todo e deixa tudo de pernas para o ar, de ponta cabeça. Uma informação que foi revelada pelo Mossad. O que é o Mossad? O Mossad é a ABIN israelense. Ela informou que naquele caso, onde o grupo Hezbollah estava atuando aqui no Brasil, onde inclusive duas pessoas foram presas, o grupo Hezbollah, para quem não sabe, é um grupo libanês terrorista aliado do Hamas que ia fazer ataques a mesquitas aqui no Brasil. E foi pego pela Polícia Federal. E aí, olha só essa matéria do Estadão que eu trago para vocês. Serviço secreto, Mossad, ajudou o Brasil na operação da Polícia Federal contra o Hezbollah, diz o governo de Israel. É o seguinte, o Mossad é a BIM deles, é o serviço de inteligência, só que eles estão a nível 007. Nós aqui estamos a nível G Dias. Essa é a diferença. E aí, eles tinham as informações, passou os dados para a Polícia Federal, que agiu e prendeu esse grupo terrorista aqui do Hezbollah. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nessa quarta-feira, dia 8, que o Mossad, o serviço secreto do país, colaborou com as autoridades brasileiras na operação que prendeu 2 suspeitos de planejar, com o grupo radical xiita libanês, o Hezbollah, um atentado contra alvos da comunidade judaica no Brasil. Em nota, o gabinete de Netanyahu disse que, com a ajuda do Mossad e outros aliados internacionais, o plano foi desbaratado pela Polícia Federal. Ainda de acordo com o governo israelense, o alvo da ação é uma rede que opera não só no Brasil, mas em outros países também. Ou seja, as informações de Israel sobre o que aconteceu, sobre o que aconteceria aqui no Brasil, levaram a Polícia Federal a agir. Sabe quem não gostou dessa nota, dessa notícia? Pois é a militância. A militância que está fazendo atos pró-Palestina ficou revoltada com o Flávio Dino e o governo Lula, porque agora eles estão se aliando e defendendo os criminosos de Israel. Eles estão defendendo o povo de Israel, esses que estão promovendo um genocídio na visão deles. Então começaram a bater no próprio governo Lula e no Flávio Dino. Mas ainda sobrou um espacinho para alguém tirar uma casquinha. Quem foi? Deltan Dallagnol. Veio e tirou uma onda, né? Foi debochado. Disse o seguinte: vão dizer agora que a cooperação com o Mossad foi ilegal? Essa matéria é do antagonista, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol, alfinetou os ministros anti-lavajatistas do Supremo Tribunal Federal nessa quinta-feira. Ele fez a seguinte publicação aqui no X, né, citando essa mesma matéria do Estadão, que trata do Mossad ter ajudado o Brasil, e disse o seguinte: a operação da Polícia Federal que impediu o atentado terrorista planejado pelo Hezbollah no Brasil foi uma operação conjunta com as forças de segurança de Israel, como o Mossad, em um importantíssimo caso de cooperação internacional. E agora, ministros anti-Lava Jato serão coerentes e vão atacar a PF e o Mossad por manterem contatos informais? Vão dizer que a cooperação foi ilegal? Vão dizer que houve abusos na operação de hoje para soltar os terroristas que foram presos? Ou que era só porque era contra a Lava Jato mesmo? O sucesso dessa operação é mais uma prova de quão ridículos são os argumentos de Toffoli de que a Lava Jato não poderia ter contatos informais com outras autoridades. Contatos informais são legais, desejáveis e incentivados pelas leis. Tratados e acordos internacionais como reconheceu recentemente a OCDE ao criticar a decisão do STF. E aqui ele continua aqui fazendo críticas. Mas vamos entender o que é a grande questão. A Lava Jato, ela teve dados e provas contra corruptos derrubadas pelo ministro Dias Toffoli. Segundo eles, as cooperações internacionais que a Lava Jato teve foram irregulares. Precisava ter pedido primeiro ao Supremo, ao Judiciário, para depois fazer as cooperações.
E agora, a Polícia Federal acaba de fazer uma cooperação internacional com a Mossad. Ou seja, por que vai aceitar essa e não aceita a da Lava Jato? Escancaradamente, para livrar, né, para tirar a cara de políticos corruptos da reta da justiça. Essa é a crítica do Deltan Dallagnol. E aí, na hora, para tentar abafar o caso, porque era para ser um motivo de orgulho do Flávio Dino, acabou virando uma bomba na mão dele, porque a militância comunista está toda a favor de Palestina, inclusive teve atos pró-Hamas, que não está nem um pouco satisfeito com essa situação. O Dino, em vez de falar, não, nós fizemos o certo, é isso aí, nós não vamos aceitar ninguém do povo israelense sendo atacado aqui e foi uma ótima cooperação. Não, ele teve que vir a público para tentar abafar o caso. Sem citar Israel, Dino diz que nenhuma força estrangeira manda na PF. Ou seja, ontem o governo de Israel informou que o Mossad, serviço secreto israelense, ajudou a prender terroristas ligados aos Hezbollah. E aí o Dino quis falar, não, nós não temos nada a ver com Israel. Nós ajudando Israel ou Israel mandando informações e nós cumprindo? Não, nada disso. Olha, é quase que dizer, não, nós somos Salve a Palestina, do Hamas, tá? Mas, enfim, é isso que aconteceu. O que era para ser um motivo de orgulho, né, da ação deles, causou um prejuízo aí com a militância da esquerda. E aí, falando ainda em Israel, falando ainda desse caso, é interessante a gente analisar uma matéria que foi divulgada no O Tempo. Você lembra que o governo Lula subiu o tom, fez ameaças a Israel e disse, olha só, se acontecer alguma coisa com algum brasileiro aí, nós vamos pegar vocês, nós vamos cortar relações. Lembra que o Lula falou isso? Pois é, deixa eu te explicar. Era uma narrativa. Por que essa narrativa? A responsabilidade não é de Israel. Dentro da faixa de Gaza, quem está lá é o grupo Hamas. É o grupo Hamas que está tocando terror lá dentro. E aí, Israel quer que todos os civis saiam. O Hamas está segurando os civis para servir de bucha de canhão, escudo humano. Essa é a verdade. E aí, essa matéria do Tempo desmente, dizendo que são os israelenses, é o exército de Israel que não está deixando o povo brasileiro sair. Dá uma olhada aqui na matéria. Egito fecha a fronteira com Gaza após o Hamas esconder terroristas em ambulâncias. Ora. Com isso, as 34 pessoas à espera da repatriação ao Brasil em Gaza encaram mais um possível adiamento. Então tá. O povo brasileiro está dentro de Gaza, o grupo terrorista que controla Gaza é o Hamas. O Hamas está infiltrando terroristas vestidos de civis dentro de ambulâncias e Israel fala, opa, peraí, eu vou fechar minhas fronteiras. Vocês estão mandando terrorista aqui para dentro da minha terra? E a culpa é de Israel, na visão do Lula e na visão da militância. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Enfim, e ainda sobre o assunto, só que agora eu já envolvi o Flávio Dino, já envolvi o Deltan Dallagnol, o Lula, agora o Bolsonaro vai entrar na história também. Por quê? Ontem o Bolsonaro participou de uma reunião com o embaixador de Israel, e esse negócio de reunião com o embaixador já deu inelegibilidade de Bolsonaro, lembra disso, né? E aí foi para expor um vídeo, como diz o Flávio Dino, dentro da Câmara dos Deputados sobre as atrocidades que o Hamas fez com o povo de Israel. E aí a militância já começou, né? Essa matéria aqui é do Guilherme Amado, do Metrópolis. Após reunião com Bolsonaro, situação de embaixador de Israel se complica aqui no Brasil. A reunião do embaixador de Israel com Jair Bolsonaro não passou em branco no Itamaraty. Daniel Zorchen se reuniu nesta quarta-feira com deputados bolsonaristas e o ex-presidente na Câmara para mostrar a imagem dos ataques do Hamas contra israelenses no mês passado. Zorchen cruzou de novo uma linha que não se cruza em diplomacia. Já havia criticado para a imprensa o governo brasileiro, agora reuniu com o ex-presidente da oposição. Zorchen já foi chamado uma vez ao Itamaraty, onde ouviu críticas às suas declarações. Pois é, num país livre, isso aqui seriam linhas que poderiam se cruzar
É livre. A oposição pode fazer o seu trabalho. Agora, talvez numa democracia relativa, você desagradar o governo atual se reunindo com a oposição, talvez dá até crime. Talvez, sabe, e é só uma mera conjectura aqui, é um mero pensamento. Será que vão falar que o ministro e Bolsonaro estavam conspirando contra o governo brasileiro? Será que a mídia já vai começar a divulgar isso logo, logo, que é uma conspiração de Bolsonaro com o governo de Israel contra o governo brasileiro e que agora Israel é um inimigo do Brasil? Será que a mídia vai falar isso? E o pior, será que o STF vai comprar essa discussão e essa ideia da mídia? Vai sim, tá? Dá uma olhada aqui. Matéria da revista Fórum. Afronta. Embaixador de Israel e Bolsonaro conspiram contra o governo brasileiro. É golpe. É golpe de novo, né? O governo Lula, os esquerdistas já sabem falar em golpe. Agora é golpe de novo, tá? Agora é uma conspiração. Nessa edição do Fórum Café, a conspiração aberta contra o governo brasileiro, liderada pelo embaixador de Israel, Daniel Zohar Sunshine, e Bolsonaro e aliados em plena Câmara dos Deputados. O protesto na África do Sul, e aí também outras matérias. Vamos lá. Se o STF comprar essa briga e comprar essa pauta, sabe o que eles podem fazer? Falar que Bolsonaro estava mesmo conspirando, falar que os deputados que compareceram e que apoiaram Bolsonaro conspiraram contra a democracia, contra o governo brasileiro, e caçar uma pá de deputados e caçar a direita do Brasil. Ou seja, é o novo rito que o Brasil segue hoje. Essa reunião do Bolsonaro com o embaixador de Israel ainda vai dar pano para manga, tá? E sabe o porquê? Porque o que mais incomodou é que o povo aplaudiu de pé. O povo tá com Israel. Já tem um estudo que mostra que mais de 80% dos brasileiros é pró-Israel. E o governo insiste em bater na tecla que é pró-Hamas. Até membros da igreja. Esse, para quem não conhece, é o padre Júlio Lancelotti. Essa matéria é do Economia em Pauta e diz o seguinte: Padre Júlio Lancelotti reclama de críticas após participar de ato pró-Hamas. Então, só para lembrar, o padre Júlio Lancelotti participou de um grupo, de um evento na Avenida Paulista, se é que a gente pode chamar isso de evento, e lá ele começou a gritar: Israel genocida, Israel genocida. Pois é um padre pregando contra os judeus. A gente vê de tudo nesse mundo, né? E aí, depois que ele fez isso, o povo brasileiro, que é defensor de Israel, começou a tecer críticas ferrenhas ao padre Júlio Lancelotti. E aí, ele achou ruim, ficou brabinho. Ao reclamar da falta de empatia, o padre citou a escritora Simone de Beauvoir, conhecida por defender pedófilos e genocidas como exemplo de humanidade. Pois é, bem incoerente, né? Ou melhor, bem incoerente. Quem fez crítica ao padre Júlio Lancelotti, a essa postagem aqui, inclusive a matéria Gazeta do Povo, foi o Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, né? Padre Júlio Lancelotti reclama de críticas após participar de ato pró-Hamas. Não é apenas um senhor que ajuda os mais pobres. É um senhor ligado a ONGs que recebem dinheiro público para proliferar a Cracolândia, que se utiliza da imagem da Igreja Católica para cumprir a agenda esquerdista e defender os terroristas. E aí, tem um grupo, uma ala, que defende que o ato não foi pró-Hamas, foi ato pró-Palestina, tá? Então, a gente tem que deixar bem claro aqui, por quê? Porque tem uma ala que diz, não, mas nós não estamos defendendo o Hamas, nós defendemos a Palestina e acusamos Israel de ser genocida. Aí, quanto aos atos terroristas que o Hamas fez, não, a gente releva isso, a gente ignora. O negócio é o tempo que a Palestina é oprimida, e aí Israel é o grande opressor, é o grande imperialista. E hoje eu entendo mais do que nunca que essa palavra imperialista, que eles tanto falam, é representatividade de um país que deu certo, que tem democracia e que pôr em risco as autocracias. É isso que eles chamam de imperialismo.
É igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país livre. Ah, imperialista. Por quê? Porque se outros países quiserem copiar o modelo, não dá para se implantar uma autocracia. Ah, mas Israel? Israel é um dos países mais democráticos, lá da região do Oriente Médio, o mais democrático da região. Ah, mas já pensou se a moda pega? Aí acabou as nossas ditaduras de estimação. Acabou. Entenderam? Então, quando você vê alguém, os imperialistas, é porque eles defendem que a ditadura deve permanecer. Esse é o papinho comunista. Você pode pegar qualquer um desses comunistinhas aí, que o negócio deles é a tomada da força armada, a revolta do proletariado. Eles são revolucionários, ou seja, eles querem vir tomar o poder e implementar esse poder à força. E aí um grupo da elite ali toma conta do país, o resto vive com as migalhas. Esse é o socialismo, irmão. Quer um exemplo? Traga agora para você. E olha que o Estadão tá me saindo melhor do que a Jovem Pan de antigamente. Antigamente a Jovem Pan tinha críticas ao governo, criticava a estatização, criticava Cuba, Venezuela, Nicarágua. Hoje é o Estadão que tá fazendo isso, meu povo. Olha só isso aqui, matéria do Estadão. 8 atletas cubanos desertam após Jogos Pan-Americanos de Santiago. Pedido de asilo e refúgio. Desertores cubanos. 8 atletas cubanos ficaram no Chile para pedir asilo ou refúgio após o encerramento dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, informam os advogados dos esportistas e o Ministério Interior do país do país sul-africano. Ou seja, a gente começa a entender que tem coisa errada numa democracia onde o atleta foge para não ficar naquele lugar. Vai para um outro país fazer uma competição e dali ele foge e deixa o país ali abandonado, né? Ou seja, deixa o país para trás, porque sabe que ali é uma ditadura. Então, assim, você não vai ver atletas norte-americanos fugindo do país, desertando do país. Você não vai ver atletas de países democráticos fazendo isso. Você vai ver venezuelano, o pessoal da Nicarágua, você vai ver cubano. É isso. É isso. Enfim, pessoal, é isso. O vídeo já está ficando um pouco extenso. Espero que você tenha gostado. A gente volta com mais conteúdo para vocês daqui a pouquinho. E obrigado por ter ficado conosco até o final do vídeo. Um grande abraço.